Fala, nação rubro-negra! O papo de hoje é daqueles que mexem com o coração do torcedor, porque envolve um jogador que vinha sendo peça-chave no meio-campo e que já está contando os dias para voltar a vestir a camisa do Mengão. Estou falando do chileno Éric Pulgar, que abriu o jogo sobre sua recuperação, o aprendizado com Felipe Luís e também sobre como tem sido esse processo de evolução dentro do clube. A história é boa e ajuda a entender por que o torcedor tem tanta expectativa pelo retorno dele. Pulgar está afastado desde aquela fatídica lesão no pé direito, sofrida no duelo contra o Bayern de Munique, ainda pelo Mundial de Clubes. Foi um lance duro, contra o atacante Harry Kane, que acabou custando caro. O volante se machucou nas oitavas de final da competição, nos Estados Unidos, e desde então iniciou uma longa caminhada de tratamento e paciência. O prazo para o retorno é no começo de outubro, ou seja, quase 4 meses longe dos gramados. E para quem estava em alta, como titular absoluto da proteção defensiva, é tempo demais. O Flamengo sentiu essa ausência, tanto na parte tática quanto na saída de bola, já que Pulgar vinha se destacando justamente por dar equilíbrio ao setor. Enquanto se recupera, o chileno contou como a parceria com Felipe Luís tem sido fundamental na sua evolução. Ele destacou que o futebol italiano, onde atuou por bastante tempo, é muito marcado pelo aspecto tático. É quase como um jogo de xadrez, onde vence quem consegue ser mais inteligente e não necessariamente o mais forte fisicamente. E foi nesse contexto que ele encontrou em Felipe Luís um verdadeiro professor. Segundo Pulgar, o ex-lateral e agora treinador enxerga o jogo de maneira diferenciada, como alguém que entende cada detalhe e consegue transformar o jogador em uma espécie de treinador dentro de campo. E mais, Felipe teria dito a ele que, pelo entendimento que tem do jogo, poderia no futuro se tornar técnico também. Essa relação de confiança se refletiu dentro do elenco. Pulgar contou que no Flamengo encontrou jogadores experientes, que já passaram pela Europa e estão acostumados com um futebol mais estratégico, menos baseado só na individualidade. Gente como Davi Luiz e o próprio Felipe, que somaram muito ao seu crescimento. Ele revelou que, antes, em alguns clubes, era difícil ter liberdade para dar opinião ou para orientar companheiros dentro de campo, porque isso poderia ser mal interpretado. No Flamengo, ele ganhou respeito e espaço para falar, e isso aumentou sua confiança. Chegou ao ponto de dizer que, em campo, se transforma em outra pessoa, mais participativa e com voz ativa. Essa fala mostra um lado importante do Pulgar, que vai além de apenas ser mais um volante marcador. Ele entende o jogo, pensa como estrategista e, por isso, vinha sendo peça insubstituível antes da lesão. A torcida espera que, quando voltar, ele possa retomar essa liderança silenciosa que exerce dentro do time. Vale lembrar que Felipe Luís precisou recorrer a Alan e outros jogadores do meio para compensar a ausência dele, mas a verdade é que o chileno fazia falta não só pelo que jogava, mas também pela maneira como organizava o setor. Pulgar também lembrou que essa não foi a primeira vez que passou por um problema sério de lesão. No Chile, quando ainda defendia o Antofagasta, viveu situação parecida. Ele contou que, no momento do lance contra o Bayern, já sabia o que tinha acontecido, porque a dor era familiar. Disse que a sensação de pisar no chão e sentir o osso quebrar trouxe lembranças daquela primeira vez. Mesmo assim, mostrou força mental para encarar o período de recuperação com serenidade. Enquanto Pulgar se prepara para voltar, outro nome que apareceu nos bastidores do Flamengo foi Felipe Teresa. O atacante, que vinha atuando no Sub-20, teve o contrato rescindido com o clube. A decisão aconteceu no começo da semana, no dia 22, e pegou muita gente de surpresa. Felipe decidiu usar as redes sociais para anunciar a despedida, publicando fotos desde a infância até os momentos de conquistas recentes vestindo o manto rubro-negro. Foi uma forma de encerrar oficialmente a passagem por um ciclo importante da sua carreira. O atacante escreveu uma mensagem de agradecimento ao clube, aos companheiros e, principalmente, à nação rubro-negra. Falou que jogar pelo Flamengo foi a realização de um sonho de infância e que vai carregar essas lembranças para sempre. Ressaltou o aprendizado, o crescimento pessoal e profissional, e deixou claro que sai de cabeça erguida, com o coração em paz e a sensação de dever cumprido. A gratidão foi o tom principal da despedida, mesmo em meio à frustração de não dar sequência ao contrato que iria até julho de 2026.
O Flamengo, por sua vez, explicou que a decisão foi fruto de uma avaliação interna da comissão técnica da base. A postura de Felipe Tereza em treinos e jogos não teria se alinhado ao perfil que o clube deseja para o elenco sub-20, e por isso optaram pela rescisão. Foi um corte duro, especialmente porque ele tinha conquistado feitos marcantes recentemente. Em 2024, por exemplo, marcou o gol do título do Mundial de Clubes Sub-20 contra o Olympiacos da Grécia, momento histórico para a base rubro-negra. Além disso, chegou a ser aproveitado no time profissional, inclusive marcando gol contra o Grêmio, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. Sua estreia foi vista como promissora, mas os bastidores acabaram pesando mais. Esse contraste entre Pulgar, que se firma cada vez mais como líder dentro do Flamengo, e Felipe Tereza, que se despede do clube em busca de novos caminhos, mostra bem como o futebol é imprevisível. De um lado, um volante estrangeiro consolidado, que fala sobre confiança, aprendizado e até planos para o futuro como treinador. Do outro, um garoto da base que viveu a glória de marcar gols decisivos, mas que encerra o vínculo de forma precoce. O torcedor do Flamengo sabe que cada temporada reserva surpresas, algumas boas, outras nem tanto, e essa mistura de sentimentos tem feito parte da rotina recente do clube. A expectativa pelo retorno de Éric Pulgar, por exemplo, é algo que mexe diretamente com o coração da nação. Afinal, o meio-campo é o setor que mais precisa de equilíbrio, e o chileno tem sido peça determinante nessa engrenagem. O Mengão já mostrou, em várias ocasiões, que com o Pulgar em campo a bola sai mais limpa, o time sofre menos defensivamente e os zagueiros ficam mais protegidos. O que muitos talvez não percebam é que sua ausência não afeta só o lado prático do jogo, mas também o emocional, já que ele conseguiu se impor como uma voz de liderança em pouco tempo dentro do elenco. E é justamente essa liderança que chama atenção. Éric Pulgar não é daqueles jogadores que aparecem muito para a torcida, que estão sempre nas câmeras ou dando declarações polêmicas. Pelo contrário, ele atua nos bastidores, dentro do campo, orientando, ajustando o posicionamento, dando confiança para os companheiros. Quando fala sobre ter se tornado outra pessoa em campo, isso não é exagero. É a forma como ele encontrou de se reinventar dentro do Flamengo. A convivência com nomes de peso, como Davi Luiz e Felipe Luiz, foi essencial para que ele se sentisse à vontade e passasse a assumir responsabilidades que talvez não tivesse em outros clubes. Essa maturidade é um diferencial enorme, principalmente num elenco recheado de estrelas, onde nem sempre é fácil alguém se impor. Por outro lado, a situação de Felipe Tereza também deixa claro como o ambiente do futebol é exigente. Ele teve momentos de brilho, foi herói em decisão de título mundial sub-20, chegou a estrear no profissional com gol, mas ainda assim não conseguiu se firmar. A decisão da diretoria de encerrar o contrato mostra que talento, sozinho, não basta. É preciso disciplina, postura e entrega total. O futebol de base no Flamengo é um dos mais concorridos do país, e a exigência vai além do campo. Isso serve como lição para qualquer jovem que sonhe em vestir a camisa rubro-negra. O caminho não é só sobre marcar gols ou dar assistências, mas também sobre mostrar consistência e mentalidade forte em todos os momentos. Enquanto Pulgar fala sobre crescer taticamente, aprender com treinadores e planejar até um futuro como técnico, Tereza ainda busca consolidar sua trajetória. É o choque de realidades que o futebol apresenta quase todos os dias. O chileno, aos 29 anos, tem bagagem internacional, jogou na Europa, participou de competições de alto nível e chegou ao Flamengo já pronto para assumir protagonismo. Tereza, com apenas 18 anos, ainda estava no processo de amadurecimento. Por isso, a saída precoce não significa que sua carreira esteja encerrada, mas sim que precisará encontrar outro ambiente para se desenvolver. É uma porta que se fecha, mas pode abrir outras, dependendo de como ele reagir a esse momento. E essa diferença de trajetórias também ajuda a entender por que o Flamengo aposta tanto na experiência. Quando Felipe Luiz virou treinador, muita gente se perguntou como seria essa transição. O que se vê, até agora, é um trabalho de alguém que sabe dialogar com jogadores mais velhos, mas também valoriza a juventude. Pulgar deixou claro quanto aprendeu com ele, não apenas em termos de estratégia, mas também em confiança pessoal. Esse detalhe é precioso,
sentir que o técnico acredita em você é algo que muda completamente a forma de atuar. E no caso do chileno, que já vinha de uma escola tática muito forte na Itália, essa soma de experiências o transformou em peça central. O torcedor lembra bem que a temporada não tem sido fácil. Entre altos e baixos, o Flamengo teve que lidar com ausências importantes, questionamentos da torcida e até momentos de pressão em competições. Nesse cenário, a volta de Pulgar representa não só a recuperação de um jogador, mas também a esperança de que o time encontre mais consistência. O meio-campo, tantas vezes criticado por buracos defensivos ou pela falta de criatividade, pode ganhar reforço de alguém que conhece bem sua função e não foge da responsabilidade. Isso é fundamental para que o Mengão siga brigando por títulos e mantendo o padrão de protagonismo que a nação exige. Já no caso de Teresa, a despedida foi marcada pela emoção. Nas imagens publicadas, ficou claro que ele viveu intensamente cada momento no clube. Desde os primeiros passos na base até a conquista internacional, tudo foi retratado como parte de um sonho de infância realizado. E quando ele escreveu que o Flamengo é o time do coração, a sinceridade ficou evidente. O futebol tem essa crueldade de, muitas vezes, encerrar ciclos de maneira abrupta, mas também oferece novas oportunidades. O garoto mostrou potencial e, certamente, terá portas abertas em outros clubes, seja no Brasil ou fora. O que fica para a torcida é a lembrança de um talento que brilhou em momentos decisivos, mesmo que por pouco tempo. Essa dualidade entre a força de quem se consolida e a frustração de quem se despede resume bem o ambiente atual no Flamengo. Um clube gigante, que atrai jogadores do mundo todo, mas que também forma talentos caseiros capazes de decidir títulos. Nem todos conseguem ficar, porque o nível de exigência é altíssimo. Mas cada história, seja de Pulgar ou de Teresa, ajuda a construir o mosaico rubro-negro que emociona tanta gente. A cada semana, novos capítulos surgem, e a nação acompanha de perto, vibrando, cobrando, apoiando e, acima de tudo, vivendo essa paixão que não tem igual. E quando olhamos para frente, o grande ponto de interrogação é como será o retorno de Pulgar. Ele vai precisar de ritmo, de adaptação física, e certamente o departamento médico e a comissão técnica vão cuidar para que não haja precipitação. Mas se voltar no nível que estava antes da lesão, a torcida pode esperar um Flamengo mais sólido e seguro. Já Felipe Teresa, longe do ninho do urubu, terá que provar em outro lugar que pode transformar talento em carreira. Dois caminhos diferentes, duas histórias que se cruzaram brevemente no mesmo clube, e que agora seguem rumos distintos, mas que deixam lições valiosas para todos que acompanham de perto o dia a dia do Mengão. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o central rubro-negro, rapaziada. O Flamengo voltou a agitar o mercado e parece decidido a reforçar seu ataque para a próxima temporada. Fontes extraoficiais apontam que o jovem atacante Marcos Leonardo já desembarcou no Rio de Janeiro e estaria nos bastidores do clube para tratar dos últimos detalhes antes de assinar contrato. A movimentação não passou despercebida pelos torcedores, que rapidamente lotaram as redes sociais com especulações sobre o futuro do atleta. Marcos Leonardo, destaque recente em seu clube anterior, é conhecido pelo faro de gol apurado e pela capacidade de se infiltrar nas defesas adversárias. A expectativa é grande, especialmente porque o Flamengo busca retomar o protagonismo em competições nacionais e internacionais. Embora o clube ainda não tenha oficializado a contratação, bastidores indicam que a negociação estaria praticamente fechada, restando apenas a assinatura para oficializar o negócio. No Flamengo, rumores dão conta de que a diretoria quer apresentar o atacante como uma das principais promessas da temporada, reforçando a ideia de renovação e juventude no elenco. A torcida, ansiosa, já se pergunta como o novo reforço se encaixará ao lado de nomes consagrados e quais partidas serão palco da estreia. O clima é de expectativa e empolgação, misturado àquela ponta de ansiedade que só um grande rumor consegue gerar. Enquanto isso, nos corredores do clube, comenta-se que Marcos Leonardo terá um papel importante tanto no Brasileirão quanto na Copa Libertadores. Treinadores e dirigentes estariam otimistas com a chegada do atacante, acreditando que ele pode ser o diferencial que faltava para um ataque mais versátil e imprevisível. A repercussão é imediata.
Jornalistas e torcedores se dividem entre entusiasmo e cautela, lembrando que rumores nem sempre se concretizam, mas, se confirmada, a chegada de Marcos Leonardo ao Flamengo promete movimentar não apenas o mercado, mas também a tabela de artilheiros. A expectativa agora é pelo anúncio oficial e pelo primeiro registro do atacante vestindo o manto rubro-negro, momento que certamente será histórico para o jovem e emocionante para a nação. Enquanto a cidade do Rio ferve com a notícia, só resta aos flamenguistas acompanhar cada detalhe e imaginar como será a estreia do novo craque que, se tudo correr como dizem os bastidores, já está pronto para deixar sua marca. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!